é que o Brasil, sob o anteparo de uma autonomia que nós não temos ao Banco Central, lidera uma taxa de juros que fere de morte uma expectativa de desenvolvimento acelerado, de um desenvolvimento produtivo, diante de um país que se transformou no supermercado do mundo, de uma economia de grãos, de uma economia de commodities, que pouco agrega valor. Há um debate de concepção presente e necessário. Talvez o grande fator que tem dificultado a nossa luta, a nossa vida, é porque também, aí se o Valley fala de autocrítica, eu acho que a maior crítica que nós podemos fazer entre nós é de que um movimento sindical paralisado na antessala do governo não ajuda, não contribui para o governo avançar. Ademais, o governo Lula tem dito que não é a hora de dar o cavalo de pau. Mas se a luz amarela acende, é mais do que necessário dar um cavalo de pau, porque senão o carro capota e não consegue levantar mais. Por quê? Nós não podemos nos dar o luxo, né? Essa relação com a política mais geral, ela certamente afeta o movimento sindical. Quando eu falava dos anos 80, aí eu quero trazer para vocês um elemento que dialoga com isso, é que no calor daquelas lutas, a taxa de sindicalização era de 30%. Aqui a gente pode ter uma confusão com os números, mas esse não é um ponto de divergência entre nós, né? O Google hoje dá para a gente ir buscar ali rapidamente informação. Mas segundo as informações oferecidas pela Organização do Trabalho, no ciclo mudancista entre 2005 e 2015, depois de uma década, enquanto o Brasil beirava taxas de sindicalização de quase 20%, a Alemanha, com poder maior de organização, batia 14,8%, a França 7,7%. O que fortalece o ímpeto sindical? O que mobiliza a classe trabalhadora? O que motiva? O que eleva a autoestima da classe trabalhadora? Desenvolvimento econômico, social e político. Politização. Está muito claro que nós acumulamos, mas a governabilidade por si só ela não resulta em bom resultado. Porque depois da governabilidade de 4, 8 anos, vem um novo governo. E certamente, se for aprovado o fim da reeleição, um outro governo será automático. Então, o desafio da modernidade é ter a capacidade de promover as transformações do nosso tempo. Eu acho que a radicalidade consequente, ela vai nos cobrando uma certa aliança, uma certa pactuação. E a pactuação necessária é a gente saber enxergar que a sobrevida, ela depende muito do papel da Justiça do Trabalho, dos órgãos fiscalizadores, do respeito mútuo entre os poderes constituídos da República, porque hoje nós temos uma competitividade. E do ponto de vista sindical, certamente não há razões para disputar protagonismo. Ademais, está muito comprovado. Na música, de vez em quando dá certo. Ivete Sangalo assumiu o protagonismo dela. Estourou, bombou, como diz lá na Bahia. Agora, na luta política de massas, dizer a verdade é uma necessidade política. Nós não vamos fazer a revolução se a gente achar que nós somos melhor do que o outro. O movimento sindical, na sua essência, ele é corporativista. E ele se torna mais corporativista ainda quando a crise se acirra. Então eu resolvo a minha campanha salarial. Seria muito ruim, e acho que pelo princípio da razoabilidade, eu não poderia chegar aqui e dizer para vocês, a minha vida está resolvida, eu sou bancário há 40 anos, 35 anos de Itaú Unibanco. Nós consolidamos essa etapa de negociação. Está firmado um entendimento entre o setor financeiro e a categoria bancária, de que é soberano, é direito da categoria decidir a forma de subsistência, da sustentação material das nossas entidades sindicais. Mas assim,
grande parte dos setores econômicos não estão dispostos, Álvaro, Canindé, a dialogar sobre esses termos. O Lula nos convidou para o governo de transição. E assim, para não ficar falando só de uma tese, é bom às vezes a gente trazer essas informações, porque a gente estava lá, representando quem? A classe trabalhadora. Então não é algo subterrâneo, é algo que precisa ser mensurado. O Lula disse, nós queremos assumir um pacto. O meu compromisso é fortalecer a negociação coletiva, regulamentar o trabalho por aplicativo, isentar em 5 mil a tabela do imposto de renda e comprar a briga com esse negócio dos juros. Então, assim, a impressão que nós temos é que por mais que a gente tenha acumulado, e a gente também não pode deixar de observar, de 2002 para cá, nós tivemos muito mais tempo no governo do que os golpistas. E é verdade que quando nós consideramos que o Brasil chegou à 6ª maior economia do mundo, falar ao presidente Lula, não é razoável que o Brasil não tenha alcançado na sua forma plena o estado de bem-estar social. Países com muito menor poder econômico já alcançaram o estado de bem-estar social. É uma transição necessária. E nós não estamos falando de comunismo, não. Até porque as etiquetas provam que a China está aí. Nós queremos ingressar a rota da seda, por que não? Nós queremos desbravar mercado. E nós queremos fortalecer a nossa classe trabalhadora tão sofrida, que teve um processo de ascensão e queda motivado